Fala pessoal, hoje nós vamos conhecer um dos lugares mais perigosos e assustadores do planeta, o Monte Everest. Mais de 300 pessoas morreram tentando chegar ao topo do Monte Everest, mas o mais assustador não é isso. Muitos desses corpos continuam lá até hoje, congelados, preservados na neve, e alguns deles viraram até ponto de referência para outros alpinistas. Existe um lugar no Everest conhecido como a Zona da Morte, um lugar onde o corpo humano começa lentamente a desligar, enquanto a pessoa ainda está viva. E a pergunta é: por que tantas pessoas continuam arriscando a própria vida para subir essa montanha? Localizado entre o Nepal e o Tibete, o Monte Everest possui impressionantes 8.848 metros de altura. É a montanha mais alta do planeta. O topo é tão extremo que aviões comerciais normalmente voam abaixo dele, e conforme os alpinistas sobem, o ambiente começa a se transformar em um verdadeiro pesadelo. O vento pode ultrapassar 160 km por hora, as temperaturas chegam facilmente a menos 30 graus, e o oxigênio se torna tão escasso que até pensar começa a ficar difícil. Alguns alpinistas relatam ouvir vozes, outros dizem sentir presenças ao redor, e em muitos casos, as pessoas simplesmente sentam na neve e nunca mais levantam. Acima dos 8.000 metros começa a região mais temida do Everest, a chamada Zona da Morte, e esse nome não é exagero. Nessa altitude, o corpo humano literalmente começa a morrer lentamente por falta de oxigênio. Mesmo usando cilindros, respirar é extremamente difícil, o coração trabalha no limite, o cérebro perde capacidade de raciocínio, os músculos começam a falhar, cada passo parece sugar toda a energia do corpo, e é justamente nessa região que muitos corpos permanecem até hoje, porque remover alguém dali é praticamente impossível. Um único resgate pode custar dezenas de milhares de dólares, e ainda colocar outras vidas em risco. Por isso, muitos corpos ficam congelados na montanha por décadas. Alguns desses corpos se tornaram tão conhecidos que ganharam apelidos entre os próprios alpinistas. Um dos casos mais famosos é o Green Boots, traduzindo botas verdes, um corpo encontrado em uma pequena caverna de gelo que durante anos serviu como ponto de referência para quem subia a montanha. E o mais impressionante é que, por causa do frio extremo, muitos desses corpos permanecem praticamente preservados, como se o tempo tivesse parado. Mesmo com tantas mortes, o Everest continua atraindo milhares de pessoas todos os anos. Algumas gastam mais de 300 mil reais apenas para tentar alcançar o topo, e muitas delas nem possuem experiência suficiente. Nos últimos anos, imagens chocantes começaram a circular mostrando enormes filas de pessoas esperando para chegar ao cume. Isso mesmo, filas a mais de 8.000 metros de altitude, onde cada segundo sem oxigênio pode ser fatal. Mas talvez a parte mais assustadora do Monte Everest é que a montanha não se importa com quem você é. Não importa quanto dinheiro a pessoa tenha, quantos anos treinou ou quanta experiência possui, um simples erro pode ser fatal. Uma mudança repentina no clima, um cilindro com defeito, ou apenas alguns minutos a mais exposto ao frio, já podem significar o fim. E mesmo sabendo disso, pessoas do mundo inteiro continuam tentando desafiar a montanha todos os anos. Talvez seja exatamente isso que torna o Everest tão fascinante. Ele representa o limite absoluto do ser humano, um lugar onde a natureza mostra que continua sendo muito mais poderosa do que qualquer tecnologia criada pelo homem. E enquanto milhares de pessoas continuam olhando para aquela montanha gigantesca como símbolo de conquista, o Everest continua silenciosamente acumulando histórias congeladas na neve, histórias de pessoas que chegaram perto demais do limite. E você teria coragem de subir o Everest? Comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para mais histórias impressionantes como essa.